Ranking definitivamente não é uma lista punitiva pendurada na parede lá para envergonhar o funcionário, tá? Para a sua central de rastreamento, ele é o passaporte definitivo para acessar o mercado corporativo de alto valor. Quando você oferece essa funcionalidade de ponta, o gestor de frota passa a economizar 20 ou até 30% do orçamento comprando milhares de litros a menos de diesel, reduzindo a compra constante de peças de reposição, de suspensão, de freio, enfim. Quando esse gestor coloca esses números finais maravilhosos na ponta do lápis, na virada do mês, a sua mensalidade de software deixa de ser vista como uma despesa chata e passa a ser reconhecida como um investimento, como o maior retorno financeiro dentro da empresa inteira dele. Vamos lá, o que é o ranking de motorista, né? Para responder a isso com total clareza, nós precisamos olhar para a rotina caótica das garagens. Muitas pessoas confundem e eu gostaria de deixar claro que ranking definitivamente não é uma lista punitiva pendurada na parede lá para envergonhar o funcionário, tá? Para a sua central de rastreamento, ele é o passaporte definitivo para acessar o mercado corporativo de alto valor. Tecnicamente falando, o ranking é uma inteligência embarcada na plataforma que tem a capacidade de traduzir milhares de dados brutos e soltos de telemetria em um placar extremamente claro de eficiência e segurança. O sistema ele coleta eventos isolados. Pense em freadas bruscas de emergências, excessos de rotação do motor que estouram o consumo do diesel, né? E o uso incorreto do freio motor em descidas de serra. Em seguida, o algoritmo ele compila e transforma tudo isso em uma nota de condução justa e inquestionável. Você entrega para o seu cliente final um raio-x perfeito de quem está dando lucro para a transportadora e de quem está destruindo os caminhões e as margens de lucro dia após dia. É a transformação de um dado invisível em uma métrica de performance visual e altamente executável. Olá, seja muito bem-vindo ao Tudo sobre Rastreamento, que nós conversamos sobre tudo o que você precisa saber para garantir qualidade, lucratividade e o crescimento real para a sua central de rastreamento. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que vai tirar a sua empresa da guerra de preços e colocar o seu negócio definitivamente na mesa de negociação dos grandes gestores de frota. Nós vamos dissecar e aprofundar absolutamente tudo sobre ranking de motoristas. Mas pare e analise comigo. O gestor de frota que você quer prospectar não acorda de manhã pensando em comprar o seu rastreamento básico. Ele acorda desesperado porque o custo do diesel está devorando a margem de lucro da transportadora dele e as manutenções corretivas não param de chegar na oficina. Se você bater na porta dele, oferecendo apenas um ponto piscando no mapa, você será tratado como um custo a ser cortado, né? Mas e se você chegar a uma solução definitiva para corrigir o comportamento da equipe dele na estrada? Para facilitar o seu entendimento e municiar a sua equipe com os melhores argumentos de vendas, nós separamos as principais dúvidas que travam o crescimento das centrais. As pessoas confundem o que significa essa ferramenta completamente, tá? O maior erro do dono da central de rastreamento, principalmente daquele empresário que está iniciando agora, é achar que vender telemetria veicular é exatamente a mesma coisa que vender um simples bloqueio contra roubo e furto. O mercado atual faz uma confusão gigantesca entre rastreamento reativo e gestão preditiva de risco. Enquanto o rastreador comum, aquele modelo mais baratinho, né, engessado, apenas responde em qual avenida o veículo foi parar, o ranking de motorista vai infinitamente além e diz exatamente como esse veículo foi tratado e conduzido ao longo do trajeto. Muitos gestores de frota ainda carregam a visão amadora de que isso serve apenas para espionar o colaborador de forma invasiva. Mas quando você atua como um consultor estratégico de tecnologia e desfaz essa confusão na cabeça do dono da transportadora, provando que o sistema existe, na verdade, para premiar os bons profissionais, né, e evitar acidentes fatais, você simplesmente elimina a sua concorrência amadora na mesma hora. E qual a diferença real entre uma telemetria básica e o ranking avançado? Essa é uma dúvida de ouro, tá? E que vai colocar muito dinheiro no caixa central, presta atenção. A telemetria básica, ela é uma informação fria. Ela apenas joga um alerta lá na tela, dizendo que o veículo, por exemplo, ultrapassou a velocidade máxima. E ponto final. Em frotas maiores, isso gera um volume de informações tão absurdamente grande que o gestor de frota desiste de acompanhar em poucos dias, tá? Já o ranking avançado, né, ele pega esse mesmo evento isolado de velocidade, por exemplo, né, cruza com gravidades da infração, cruza com as freadas bruscas registradas na mesma viagem, cruza com o tempo do motor ocioso e entrega uma nota consolidada e ranqueada. A diferença colossal é que a telemetria básica te joga um problema, enquanto o ranking te entrega um diagnóstico exato e aponta o dedo especificamente para quem precisa ser treinado com urgência. Você ajuda o seu cliente a sair da fase exaustiva de apagar incêndios e entrar na fase inteligente de prever
onde o incêndio vai começar. Por que investir tempo e dinheiro nessa funcionalidade? Vamos lá. O custo de você ignorar essa tecnologia é a falência silenciosa tanto do seu cliente quanto a sua, tá? Da sua central de rastreamento. Para o dono da frota, investir tempo da equipe analisando o ranking significa tapar definitivamente o maior ralo financeiro da empresa. Nós estamos falando de economia imediata e direta, por exemplo, na bomba de combustível, na reposição semanal dos pneus estourados. Para você, que é o dono da central de rastreamento, investir o seu tempo para configurar o sistema, ensinar o seu cliente a usar o ranking, significa blindar a sua receita recorrente. Você investe algumas horas para educar o seu cliente hoje e ganha anos de fidelidade inabalável no futuro. Todo o tempo investido em uma boa implementação volta multiplicado para a sua conta bancária na forma de um cliente engajado e satisfeito, né? Que valoriza cada centavo do seu serviço. E qual o maior benefício do ranking para a sua empresa de rastreamento, né? O benefício principal, mais impactante, né, para o seu modelo de negócio é a retenção absoluta e cega e leal, né, do seu cliente corporativo. A temida taxa de cancelamento que tira o sono de tantos empresários do nosso setor simplesmente despenca para quase zero. Pensa num cenário prático da operação. Quando você oferece essa funcionalidade de ponta, o gestor de frota passa a economizar 20% ou até 30% do orçamento comprando milhares de litros a menos de diesel, reduzindo a compra constante de peças de reposição, de suspensão, de freio, enfim. Quando esse gestor coloca esses números finais maravilhosos na ponta do lápis na virada do mês, a sua mensalidade de software deixa de ser vista como uma despesa chata e passa a ser reconhecida como um investimento, como um maior retorno financeiro dentro da empresa inteira dele. O cliente que consegue, né, lucrar de verdade usando a inteligência da sua plataforma jamais terá a coragem de trocar a sua central por um concorrente que bate na porta dele, oferecendo um desconto e um serviço ruim. E se a sua central não oferecer essa tecnologia, o que acontece a curto e médio prazo? A resposta é extremamente dura, tá? Porém absurdamente necessária. Você assina a sentença de estagnação do seu próprio CNPJ. Se você não assumir as rédeas da gestão comportamental da frota do seu cliente, utilizando dados inteligentes, né, você pode ter a certeza absoluta de que um concorrente muito mais preparado fará isso por você muito em breve. O mercado de transporte e logística ele está amadurecendo uma velocidade alucinante no Brasil. As grandes transportadoras já exigem em seus editais rigorosos a presença obrigatória de relatórios analíticos, videotelemetria avançada e integrada e o controle de fadiga. Ficar preso apenas à venda de localização crua do aparelho significa que você vai passar a vida inteira profissional brigando por centavos, tendo margens minúsculas e implorando por seu cliente não cancelar o seu serviço no primeiro mês de aperto financeiro. E onde eu vejo, né, que as centrais mais erram na hora de implantar isso no cliente final. É exatamente aqui que muitas empresas de rastreamento falham miseravelmente na implementação do serviço, né? A central vende a ferramenta com a melhor intenção possível, mas comete o erro primário e letal de ativar vários eventos ao mesmo tempo na tela do cliente. Cara, sua tela vai ficar parecendo uma árvore de Natal. O painel web, o aplicativo do gestor, começa a apitar sem parar, dia e noite, por motivos tão banais que em menos de uma semana ele se cansa profundamente da poluição visual, silencia todas as notificações do celular e passa a achar o sistema que você vendeu completamente inútil e irritante. O erro raiz é acreditar que a quantidade de dados é a mesma coisa da qualidade de gestão. O excesso de alertas não processados destrói rapidamente, né, a percepção de valor do seu serviço e afasta o gestor da sua plataforma. E como que é o melhor jeito, assim, né, o jeito certo de organizar a rotina, de implantação para garantir o sucesso absoluto do projeto, né? O jeito certo de você executar é o passo tático definitivo que você deve aplicar amanhã cedo na sua empresa, por exemplo. É atuar como um consultor e um parceiro de negócio estratégico. Sente com o dono da frota, faça um diagnóstico situacional exato. Pergunte a ele de forma bem direta qual que é a maior despesa da transportadora naquele exato momento. É uma multa de velocidade estourando na rodovia? É uma troca, por exemplo, precoce de embreagem por conta de um mau uso? É um tombamento constante de carga em curvas muito perigosas? Com base nessa resposta definitiva dele, configure a sua tecnologia para ranquear e pontuar única e exclusivamente esses 3 grandes gargalos comportamentais dos primeiros 30 dias de implantação. Foque exclusivamente no que traz dinheiro rápido e visível para o bolso do empresário. Determine parâmetros e pesos reais para os eventos no painel. Uma frenagem severa, feita debaixo de chuva intensa, tira mais pontos do que, por exemplo, um excesso leve de velocidade e uma reta limpa. Entendeu? Então, dessa forma estratégica,
o gestor de frota ganha extremamente uma clareza visual e passa a focar o tempo valioso dele, chamando apenas os 3 piores motoristas da semana para um treinamento focado. Como que você pode usar o ranking, né, para casos específicos, como por exemplo uma frota de carga perigosa. Nesses cenários extremamente sensíveis, onde qualquer mínimo erro de condução se torna instantaneamente uma tragédia nacional nos jornais, né, você leva a sua entrega ao patamar máximo de segurança, atrelando o ranking, por exemplo, à videotelemetria inteligente de cabine. Conectando as câmeras equipadas com algoritmos de inteligência artificial de ponta, o famoso sensor DMS, né, identifica de forma totalmente autônoma e proativa o motorista bocejando de cansaço, né, um cansaço acumulado ali, ou desviando o olhar da pista escura para responder umas mensagens no celular, no meio da madrugada. Esses eventos gravíssimos que antes passavam totalmente despercebidos, impunes pelo rastreamento tradicional, obsoleto, né, ganham um peso implacável e multiplicador na nota do ranking comportamental da sua plataforma. Com todo esse arsenal, você comprova com dados puros e evidência em vídeos gravados, com segurança na nuvem para o gestor, e a solução contratada não serve apenas para otimizar quilômetros rodados por litro. Você mostra na prática incontestável que a sua central de rastreamento acabou de salvar uma carga química inflamável avaliada em dezenas de milhões de reais. E, acima de tudo, preservou intacta a vida do motorista e de várias famílias que transitavam na rodovia. De quanto em quanto tempo o gestor de frota deve analisar esses dados para manter a operação saudável? Vamos lá. O monitoramento tecnológico do seu sistema trabalha sem pausas, 24 horas por dia nos bastidores dos servidores, mas a análise estratégica humana, né, deve ser estritamente semanal. Nós recomendamos fortemente que você atue ativamente e ensine o seu cliente a puxar o relatório executivo do ranking de motorista toda sexta-feira no final do expediente comercial, por exemplo. Avaliar os dados apenas no fechamento do mês ou da quinzena, né, é um erro gerencial gigantesco, né? Pois a transportadora vai passar longos 30 dias sangrando combustível, perdendo pneus nas estradas, até que algum coordenador perceba a falha no sistema. Com fechamentos semanais curtos e dinâmicos, o gerente de operações logísticas consegue corrigir rotas antecipadamente, alinhar as altas expectativas com a equipe de rua e manter o engajamento do projeto e economia sempre no nível máximo e produtivo. Agora preste muita atenção nesse detalhe operacional vital. Pense no ranking de motorista como se fosse o boletim escolado de um aluno ao longo do ano letivo. Se os pais responsáveis olharem as notas desse aluno apenas no mês de dezembro, o filho já está reprovado, não há mais salvação nem milagre, né? Na gestão de frotas de alto risco, você precisa impreterivelmente entregar o boletim constante em tempo real para o seu cliente, conseguir tomar a decisão corretiva exata antes que o motor caríssimo e delicado quebre ou trave, né, no meio da viagem noturna. Para viabilizar com maestria toda essa entrega pesada de inteligência, sem que a sua equipe de suporte técnico entre em colapso e o seu telefone não pare de tocar no final de semana cobrando posições, a retaguarda tecnológica que você escolhe hoje faz absolutamente toda a diferença do mundo para o seu amanhã. E nesse mercado corporativo, só recompensa e valoriza as centrais de rastreamento que entregam uma tecnologia cristalina e que colocam um dinheiro real e palpável no caixa do gestor de frota. Se você deseja dominar o mercado local com sabedoria, expandir a sua central de rastreamento, entender como a tecnologia de ponta pode trabalhar a favor do seu faturamento recorrente, o caminho ideal é conhecer a fundo as ferramentas que transformam dados em lucro. Muito obrigado por acompanhar até o fim, mas este conteúdo denso e focado puramente no seu crescimento e no seu sucesso como empresário de tecnologia. Convido a você a clicar no link da descrição para conhecer de perto a nossa solução completa e descobrir como o nosso ecossistema pode impulsionar a sua operação para um próximo nível. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.